Já tem um bom tempo que eu flerto com o mercado da realidade virtual. Eu já testei o Google Cardboard, depois eu fui pra aqueles óculos de pôr o celular mais legaisinhos, sabe? Que são basicamente pra ver aqueles vídeos 3D de montanha-russa no YouTube. Até que eu finalmente joguei no Oculus Quest 2, que depois de um tempo virou o Meta Quest 2 e eu infelizmente tive que me desfazer dele. Mas já tem um tempinho que eu comprei essa belezura aqui, o Meta Quest 3. E como alguém que gosta muito dessa tecnologia, e principalmente de falar e criticar as coisas, eu decidi vir aqui falar com vocês sobre o incrível mundo da realidade virtual. Assim que eu recebi o Quest, eu já liguei, fiz todo aquele processo de login e já fui direcionado à experiência introdutória, que serve basicamente para mostrar a realidade mista e os controles que mudam bastante do que eram no Quest 2. E eu? Em cima da mesa? Olha lá. Ó, ó. Que é isso, fio? Ó, 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 ó. Até porque eu tô... Ó lá. Ó o fela da mãe, fela da égua ali. Sai, bobo, sai, bobo. Ué, ó o troco de mão. Tá por trás da minha estante o bicho, ó. Pra não derrubar meus livros. Vai derrubar meus livros? Ih. Ih. Ó. Ele tá por trás dos meus livros. Olha. Ah, bom. Pelo menos não vai derrubar meus livros. Ih, caraca. Estão pegando cover. Cara, eles são muito safados, eles são muito malaco. Meu Deus. Eu tô dando soco no microfone. Vocês vão ter que estar me desculpando. Quebrar a parada toda aqui, só pra... Olha lá ele no sofá. Sai do meu sofá. Não gosto de alienígena no meu sofá, não. Ó, se eu aperto seguro... Ó, se eu aperto seguro, atira como se fosse uma metralhadora. Ei, ô. Tem muita gente aqui. Tô ficando confuso. Não tô sabendo lidar. Meu TDAH tá atacando. Hands out. Cara, que bagulho legal. Tchau, tchau, tchau. 79.227, maior combinação 6. Nossa, mano, não dou conta de... Rapaz, cansei. A parada mais maneira nesse óculos é a possibilidade de usar ele no dia a dia. Seja para ajudar no trabalho colocando infinitas telas a mais no seu computador em uma área de trabalho virtual, ou simplesmente usando ele porque você quiser. O que te desconfortável do jogo logo de início é porque ele tem esses gráficos com essas iluminações meio reais. O gráfico em si eu achei bem real também e os sons são muito perturbadores. Deve ser essa, Nossa, né? que agonia. Ai. Ok. Eu pensei, tipo assim, se eu não me virar, ela vai desistir. E bom, eu sei que a usabilidade do Quest pode parecer as mil maravilhas falando assim, mas tem algumas coisinhas que precisam ser ditas. O Quest 3 tem um defeito que pra mim é indefensável, e esse defeito ele já vem desde o Quest 2, que é isso aqui, é o strap, é o bagulho que você prende na cabeça. E eu já vi que tem gente que defende isso aqui, mas cara, não é sem condições. Isso aqui é desconfortável, não prende o Quest direito na cabeça, o que pra mim é talvez o pior ponto dessa parada, porque a última coisa que eu quero é o Quest voando da minha cabeça.
Outra coisa que me incomodou muito é a imagem do Pass Truth, que é basicamente essa firula muito maneira de realidade mista. A imagem que vocês estão vendo não condiz em nada com o que eu vejo. Para eu ter uma qualidade de imagem aceitável, eu preciso estar num ambiente extremamente bem iluminado, o que às vezes não rola e acaba deixando a experiência de realidade mista um pouco a desejar. Ah, e por falar em Pass Truth, como eu não sou nenhum especialista e tudo de técnico que eu tenho pra falar de realidade virtual é que é muito legal e divertido, eu vou pedir ajuda pra um grande amigo meu. Chat, explica pra galera como funciona a tecnologia de realidade virtual atual. O MetaQuest 3 é um headset de realidade mista, que combina a realidade virtual e aumentada em um único dispositivo. Ele funciona de forma autônoma, sem precisar de cabos ou computador, e utiliza um processador avançado para rodar jogos e aplicativos com fluidez. O visor interno exibe imagens em alta resolução, enquanto câmeras externas coloridas capturam o ambiente real ao redor, permitindo a sobreposição de elementos virtuais no mundo físico. Sensores embutidos rastreiam os movimentos da cabeça e das mãos do usuário, criando uma experiência imersiva e interativa, tanto em mundos totalmente virtuais, quanto em experiências que misturam o real com o digital. Eu acho que ficou claro pra todo mundo que o ChatGPT de fato sabe de alguma coisa. E agora vamos pro que talvez seja a parada que mais assusta qualquer novo usuário de realidade virtual. A minha primeira vez na realidade virtual não foi nada interessante. Eu joguei logo de cara Bonnie Labs, um jogo em que você escala, pula, atira e meu Deus do céu. Eu senti o que talvez tenha sido o maior enjoo da minha vida. E não suficiente, eu ainda vomitei muito. Isso é a cinetose, que é basicamente o seu cérebro ficando maluco por perceber movimento no ambiente virtual enquanto o seu corpo está completamente parado. Existem muitas formas de evitar a cinetose. Alguns jogos até têm um modo conforto, mas eu admito que isso pode quebrar um pouquinho a imersão. A minha dica é que você comece com jogos mais simples e vá evoluindo na complexidade aos poucos. E depois que a cinetose deixa de ser um problema, você finalmente chega na parte mágica da realidade virtual. Eu joguei muita coisa aqui, desde jogos mais simples até um literal Assassin's Creed. Tem um Assassin's Creed em realidade virtual. E depois de ter experienciado tanta coisa, eu acabei percebendo uma parada. A maioria dos jogos em VR tem gráficos mais simples e estilizados. Isso acabou sendo um ponto muito positivo pra mim, porque eu acabei vendo jogos que não são em VR com outros olhos. Foi meio que um tapa na minha cara pra mostrar, ei, gráfico não é tudo, mesmo que você esteja literalmente dentro do jogo. Um jogo em VR que exemplifica muito bem isso é o The Walking Dead Saints and Sinners, que é um jogo extremamente lindo, tem uma jogabilidade fenomenal, mas não tem gráficos realistas. Ele tem uma pegada mais cartoon e que funciona absurdamente bem, porque eu não sei se vocês sabem, mas The Walking Dead veio dos quadrinhos e não da série. E esse caso se repete em Deathloop, que é um jogo que eu fiquei absurdamente viciado enquanto jogava, porque é literalmente um Doom com gancho. Vocês não me entenderam errado, é Doom com gancho, você sai se pendurando pelas paredes, voando pra todo lado, dando tiro em demônio. Outro jogo que é muito maneiro, mas que é meio que um roubo nessa listinha de jogos que não tem gráficos realistas, é o Arizona Sunshine, que é um jogo de zumbi, exclusivo de realidade virtual, que tem uma jogabilidade muito maneira, história muito maneira, é muito divertido, não tem gráficos tão realistas assim, mas é muito legal. E pra finalizar, tem um jogo que eu baixei sem botar expectativa nenhuma, mas meu Deus do céu, que parada divertida. Crowbar Climber, é um jogo que você escala coisa com uma pé de cabra, o nome já diz tudo, jogo extremamente divertido, muito viciante, eu joguei, minha namorada jogou, passou mal. Na maioria das mídias que eu consumi pra criar o roteiro desse vídeo, eu sempre vi a galera falando dos mesmos jogos. Era Pavlov Check pra lá, Half-Life Alyx pra cá, e não me entendam mal, esses jogos são muito divertidos, eu tive experiências ótimas neles, mas às vezes parece que só se lembram deles. Então eu quis ser o diferentão e fazer uma listinha com jogos que eu ouço pouca gente falar, ou não, e trazer aqui pra vocês. Duck Season, isso mesmo, aquele jogo de atirar em pato que tu jogava na infância, só que aqui ele tá com um gráfico muito bonito, jogabilidade muito maneira, e do nada essa parada vira um jogo de terror, puta que pariu, que negócio legal, joguem agora! Max Muster, um jogo de plataforma em realidade virtual em que você vê o personagemzinho ali de longe e do nada você tá interagindo com as coisas pra progredir, joguinho muito divertido, muito bem feito, recomendo demais. Resident Evil 4, exatamente o segundo melhor Resident Evil de todos os tempos, tá na realidade virtual, e cara, não dá nem pra explicar. Se você gosta desse jogo, você tem que jogar, correndo o risco de perder a carteirinha gamer aí. Se não me obedecer agora, vamos lá, tá contando o tempo. A polícia da carteirinha gamer tá chegando, te liga.
Demel é simplesmente um RPG de mesa em realidade virtual. Tu joga o dado e os caralho e dá pra pôr a porra do tabuleiro na tua mesa na realidade mista. Meu Deus, eu amo esse jogo! Angry Birds VR, puta que pariu, eu tô baixando o calão desse vídeo toda hora, porque isso aqui é genial. Angry Birds realidade virtual, dá pra pôr na realidade mista, acabou tudo, é Angry Birds realidade virtual. Home Invasion, esse é obrigatório como uma das primeiras experiências de realidade mista, tua casa sendo invadida por zumbi, tu defendendo, muito legal, joga. Pistol Whip talvez seja o meu jogo favorito em VR. Ele é um jogo rítmico que você atira nos inimigos no ritmo das músicas, dá pra pôr mod pra você jogar qualquer música que você imaginar que tenham feito pro jogo. É muito melhor que Beat Saber e se você não concorda, melhore. Garden of the Sea é um daqueles cozy games meio Stardew Valley em que você cuida de uma fazendinha no meio do oceano ali, você progride de um jeito muito legal, você aprende as coisas de um jeito muito legal, sem nada pulando na sua cara. Esse jogo é obrigatório pra quem tem um headset de realidade virtual, por favor confiem em mim, comprem esse jogo, joguem esse jogo, ele é incrível, surreal, por favor joguem esse jogo, ele tá no top 1 jogos de realidade virtual já feitos pelo ser humano. Pra finalizar essa listinha de jogos em VR, eu trago pra vocês o melhor jogo de todos os tempos já criado pelos seres humanos, Minecraft. Se normal já é bom, imagina realidade virtual. Tem uma gameplay de eu jogando ele inteiro com meu amigo Kevin Woken lá no canal dele. Assistam, modpack de terror, dá medo, vai lá. Outra coisa muito legal é a possibilidade de ver filmes e séries dentro da realidade virtual com telas gigantescas. E uma coisa que me pegou muito de surpresa é a possibilidade de jogar em emuladores. Você tem emulador de PSP, PS2, Nintendo 3DS, que por sinal fica em 3D, e vários outros que funcionam muito bem. E agora a funcionalidade que talvez eu mais tenha usado no Quest, que é a possibilidade de jogar jogos do Game Pass no Game Cloud. Você baixa o aplicativo, conecta um controle no Quest e consegue projetar os jogos em uma tela gigantesca. Funciona muito bem, a qualidade é muito legal, dependendo da sua conexão com a internet. Eu tenho jogado muitos títulos, eu tô jogando Metaphor Refantasio, eu tenho jogado, sei lá, Dead Cells, que é um jogo que eu gosto muito. E uma coisa muito legal é que você consegue jogar os seus jogos do Game Pass em qualquer lugar, numa tela gigantesca. Outra parada que eu já fiz, mas não gravei, foi usar o Quest para aumentar minha produtividade no trabalho. Você consegue conectar o Quest ao seu desktop e adicionar várias áreas de trabalho virtual ao seu PC. Funciona muito bem e eu recomendo esse trabalho aí, não só tem um monitor e só aumenta muito sua produtividade. No fim das contas, a realidade virtual ainda é tecnologia em desenvolvimento, uma parada muito nova que está crescendo absurdamente e tem um potencial infinito. Ela virou muito mais do que só jogar, é viver coisas que seriam impossíveis de outro jeito, é estar dentro de um jogo, é assistir filmes numa tela gigantesca sem precisar ir ao cinema ou gastar absurdos com um projetor caríssimo. É explorar mundos absurdos, é trazer gente que tá longe pra pertinho de você. É experienciar coisas grandiosas ou só relaxar cuidando de uma fazendinha no meio do mar. Se você tá pensando em colar comigo e entrar nesse mundo, vai com calma. Pesquisa, testa, fica enjoado, dá uma descansada, tenta de novo, mas vem. Porque quando a coisa funciona, meu amigo, é mágico. E se você já tá nesse mundo, comenta aí os jogos que você mais curte, ou as experiências mais doidas que você já teve. Eu só disse que Pistol Whip é muito melhor que Beat Saber e a gente já vira melhor amigo. Valeu por assistir e até a próxima imersão.